Olá, abençoados! Sejam bem-vindos! Como é que vocês estão? Tudo tranquilo na paz? Espero que sim. Aqui comigo está tudo bem, graças a Deus, né? Graças ao nosso Pai. E exatamente você que está chegando aí no nosso canal, não sei se você é novo por aqui, mas se você for novo em nosso canal, ou nova, seja exatamente bem-vindo e bem-vinda ao nosso canal, um canal gratuito onde nós fazemos estudos da Bíblia semanalmente, abençoados irmãos. E para aqueles que não me conhecem, eu sou o teu irmão em Cristo, Lucas Medeiros. E como eu já havia dito a vocês, vamos para mais um estudo da Bíblia. E é isso aí, abençoados. Eu tenho quase certeza que você já deve ter lido o tema aí, né, que nós vamos trabalhar aqui hoje, e é exatamente isso que nós vamos falar hoje aqui. E eu vou repetir aqui o tema, né, para aqueles que não viram aí ou que não leram. Por que Jesus se batizou? Nós vamos falar exatamente sobre isso. Por que Jesus se batizou por João Batista, lá em Mateus, capítulo 3, versículo 16. Abençoados irmãos, vamos começar a trazer um argumento aqui, né? Pense bem, por que Jesus se batizou por João Batista? Esta é uma pergunta a qual muitas pessoas sentem dúvida, fazem esta pergunta para si mesmo. Então, se hoje em dia muitos falam que o batismo é para a purificação dos pecados, o batismo nas águas. Se tu se batizar nas águas, tu não vai ter mais pecado. O batismo lava os pecados. O batismo tira os pecados. Será mesmo, abençoados? Sim ou não? Nós iremos falar exatamente sobre isso. Vamos abrir a nossa Bíblia aí, né? Em Mateus, no livro de Mateus, capítulo 3, versículo 13, que diz exatamente assim. Acompanhe comigo. Então veio Jesus da Galileia ter junto com João no Jordão, para ser batizado por ele. Analise perfeitamente, abençoados irmãos. Jesus saiu da Galileia e veio até o Rio Jordão para João o batizar. Como assim, irmão Lucas? E João batizava as pessoas? Sim, abençoados. A missão de João Batista era preparar o caminho para Jesus de Nazaré, pregando, anunciando o arrependimento e batizando as pessoas nas águas, como forma de simbolismo, como um sinal de purificação e preparação espiritual, abençoados irmãos. Então lá, João, ele batizava as pessoas nas águas. Então o versículo a qual nós lemos fala que Jesus, ele veio da Galileia, chegou lá no Rio Jordão para ser batizado por João, né? E olha então o que João fala, né? No versículo 14, que nós iremos ler agora, diz o seguinte: Mas João opunha-se-lhe dizendo: Eu careço de ser batizado por ti, e vens tu a mim? Olha só, né, a pergunta, a indagação, né, que João fez a respeito ali do batismo, né? A respeito do batismo, Jesus veio para João batizar. Então João pega e fala: como assim? Se és tu o Filho de Deus, se és tu o Messias, se tu não tem nem pecado, como é que eu posso te batizar? Era para ser o contrário.
era para o Senhor me batizar. Então, João, ele questiona a necessidade de batizar Jesus, abençoados irmãos. E por que, irmão Lucas? Porque ele sabia, abençoados irmãos, ele sabia que Jesus era o Messias, era o Filho de Deus, era o esperado, abençoados irmãos. É por isso que ele não se considerava digno de cometer este ato, de batizar Jesus nas águas. Você lendo o versículo, você já vai entender. E é como eu falei para vocês, na verdade, João, ele conhecia a superioridade de Jesus a ele. Ele sabia e via que Jesus era superior a ele. Jesus, santo, fiel, não tinha nenhum pecado, abençoados irmãos. João sabia que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o esperado. E foi por isso que ele fez então esta indagação. Ele fez esta pergunta para Jesus, E então, olha que maravilhoso o que Jesus fala para João, Respondendo a João aí no versículo 15, que diz assim: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele o permitiu, abençoados irmãos. Como é? Porque Jesus queria que João o batizasse. O próprio versículo já fala, para cumprir toda a justiça. E eu vou explicar qual era esta justiça. Ou seja, qual é a explicação deste versículo? Jesus, ele explica a João que era necessário cumprir a justiça, toda a justiça estabelecida por Deus. E o batismo, ele era parte deste cumprimento, abençoados irmãos. Ah, irmão Lucas, mas e que justiça era essa que Jesus tinha que cumprir? Bom, eu não falei para vocês que eu iria responder? Então, esta justiça era a vontade de Deus em estabelecer o batismo como um ato de obediência e identificação com Ele. Jesus, ele estava cumprindo a justiça divina de Deus, abençoados. A justiça divina estabelecida por Deus para Jesus de Nazaré, o Messias, cumprir, demonstrando a sua humildade, porque Jesus era humilde, e compromisso ao realizar a sua vontade, a vontade de Deus, abençoados irmãos. Então, Jesus, ele se batizou nas águas exatamente para isso, como meio de identificação com Ele, porque ele tinha que cumprir a justiça estabelecida por Deus. Vocês entendem perfeitamente? Então, foi exatamente por meio do batismo de Jesus que iniciou o seu ministério público, Jesus começou ali a ministrar, a pregar a palavra, e isto simbolizou a sua identificação com a humanidade, abençoados irmãos, e o propósito da redenção. Vocês entendem perfeitamente? E por que isto simbolizou, o batismo de Jesus simbolizou a sua identificação com a humanidade? Porque a partir dali, as pessoas elas iriam ver e saber que Jesus era o Filho de Deus, era exatamente o Messias. E também, o batismo, como eu falei para vocês, simbolizou o propósito da redenção. Irmão Lucas, e o que é redenção? Foi um ato de remir na cruz, de tirar, de resgatar. Abençoados irmãos, redenção significa exatamente a reabilitação do homem a Deus, como um ato de resgatar a humanidade do pecado e da condenação, através do sacrifício de Jesus na cruz. Então, o sacrifício de Jesus na cruz
foi um favor imerecido. Ah, mas como assim um favor imerecido? Graça, abençoados irmãos. E eu vou explicar a vocês por quê. Jesus, abençoados irmãos, ele morreu para salvar a humanidade de seus pecados, sem a humanidade mesmo merecer. E nós podemos se basear nisso lá em Romanos, capítulo 5, versículo 8. Abençoados irmãos, capítulo 5, versículo 8, que nós vamos ler agora, né? Que diz o seguinte: mas Deus prova o seu amor para conosco, que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ou seja, é como eu expliquei para vocês, abençoados, porque Jesus, ele morreu para salvar a humanidade, sem ela mesma merecer. É por isso que chamamos de favor imerecido, abençoados irmãos. Aí, né, vamos continuar lendo aí o versículo 16 e 17, que diz exatamente assim, abençoados irmãos. Diz exatamente assim: e sendo Jesus batizado, saiu logo da água. E eis que lhe abriram os céus, e viu um Espírito de Deus descendo como uma pomba e vindo sobre ele. E eis que uma voz dos céus dizia assim: este é o meu Filho amado, em que me comprazo. Então é como eu expliquei para vocês, como meio de identificação com a humanidade, com aquele povo. A partir dali as pessoas iriam ver que Jesus era o Filho de Deus. Então, Jesus, ele se batizou para cumprir a justiça de Deus, como um ato de obediência e identificação com Deus, como eu expliquei para vocês. Ou seja, a partir dali, todos iriam saber quem de fato era Jesus de Nazaré, o Messias, abençoados irmãos. Então, João, ele era considerado o precursor de Jesus. E você sabia por quê? Primeiro, João, ele era conhecido como a voz daquele que clama no deserto. Tá entendendo? Porque ele batizava as pessoas. Não é verdade, abençoado? Ele preparava o caminho para Jesus. E era exatamente por isso que ele era o precursor de Jesus. Vocês conseguem compreender e ter este entendimento, esse discernimento maravilhoso, abençoados irmãos? Então, o que significa precursor? Para João ser um precursor de Jesus. Bom, precursor significa exatamente alguém que antecede ou prepara o caminho para algo ou alguém maior. Então, analise comigo e entenda perfeitamente. Se a missão de João era preparar o caminho para Jesus, Jesus sendo maior do que ele, superior a ele, sendo o Filho de Deus, João antecedia o caminho de Jesus com o batismo nas águas, que logo viria, assim tornando João o precursor de Jesus de Nazaré. Só que, o que aconteceu depois? Bom, o que aconteceu depois do batismo de Jesus? O que aconteceu depois que Jesus se batizou? Depois dali, a missão como precursor de João acabou. Foi por meio dali que marcou o início do ministério de Jesus, onde ele começou a enfrentar perseguições, abençoados irmãos, oposições contra ele. Porque naquele tempo, os escribas, aquelas autoridades religiosas enfrentavam Jesus, perseguiam ele. Os fariseus,
os hipócritas, aquele povo lá, abençoados irmãos. E como é maravilhoso, abençoados, nós sabermos disso. E como é bom ter este entendimento. Apesar de que muitas pessoas, elas não têm este entendimento a qual nós estamos tendo e sabendo. Mas afinal, irmão Lucas, o batismo nas águas tira o pecado das pessoas ou não? Não, abençoados. Claro que não. Porque por mais que muitos falem que tira nos dias de hoje, por mais que muitos falem, é porque você tem que se batizar para purificar e tirar os seus pecados, para você fazer parte do corpo de Cristo, para você fazer parte da nossa igreja. Está errado. Primeiro, nós fazemos parte do corpo de Cristo, estando debaixo de uma chamada igreja, de uma casa de 4 paredes, ou não. Nós somos a igreja de Cristo e o batismo não tira e não lava o pecado de ninguém não, abençoados. Porque senão, qual era o pecado que Jesus tinha para João batizar? Nenhum. Exatamente nenhum. Isso é fácil de compreender e entender. Porque batismo era simbólico, abençoados irmãos. É um símbolo de purificação. Era um símbolo de purificação e renovação espiritual. Era um ato de demonstração pública de uma mudança no coração. O batismo lá de João não tirava necessariamente, certamente, o pecado daquela pessoa, mas fazia depois dali com que as pessoas mudassem o estilo, o ser, tá entendendo? O que elas faziam, mas não tiravam, elas não deixavam de pecar, tá entendendo? Já que a missão de João era preparar o caminho para Jesus, anunciando o arrependimento e batizando as pessoas como um sinal de purificação espiritual. Vocês entendem perfeitamente? Então lembrem, Jesus quis que João o batizasse para mostrar que o tempo da redenção estava próximo. Que o verdadeiro batismo estava por vir, estava próximo. E que aquelas pessoas ali fossem testemunha do véu de Deus manifestado em Jesus de Nazaré. Vocês entendem perfeitamente? Mas a pergunta que se faz, que eu faço aí para vocês é o seguinte: vocês sabiam disso? Se sabiam, deixa aí nos comentários. E se não, você acabou de saber e acabou de entender mais um estudo da Bíblia. É isso aí, abençoados. Graça e paz a todos vocês e até a próxima. Eu espero, como sempre, que vocês estejam entendido perfeitamente. Até a próxima. Até a próxima mensagem, o próximo conteúdo aqui do nosso canal.